Graça e paz, Igreja do Avivamento, pastores, líderes do coração de Deus. Que coisa maravilhosa nós podermos estar mais uma quarta-feira aqui, reunidos, unidos, através das redes sociais, através do Instagram. Eu quero pedir que você que está nos assistindo, você possa apertar aí nesse aviãozinho aí, convidar todos os seus amigos para participar dessa live, que tem como tema Pastores Unidos, Igrejas Fortalecidas. Muito feliz mesmo por mais uma quarta-feira. Deus ele nos dá essa graça, essa alegria de estarmos aqui. E eu quero começar compartilhando uma palavra muito conhecida entre nós cristãos, que é a palavra que está no Salmo 133. Salmo que fala sobre a excelência da união fraternal. E o salmista Davi, ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que possamos estar sempre unidos, sempre fortalecidos no poder dessa palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E através da Bíblia nós entendemos que nós somos um corpo. E esse corpo tem vários membros. E cada membro desse tem uma especialidade, uma função. E hoje, em especial, nós vamos estar conversando com o apóstolo Jorge Nascimento, falando sobre essa dinâmica que é o corpo de Cristo, essa dinâmica que é os pastores viverem unidos em comunhão, em graça. Semana passada nós estávamos com o pastor Edmar, aleluia, foi uma bênção. Hoje o apóstolo Jorge Nascimento, e eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que esse bate-papo dessa noite vai trazer edificação para o corpo de Cristo. Eu acredito que Deus, ele tem o melhor para os seus. Deus, ele tem algo especial para a igreja dele aqui na terra. E ele tem nos escolhido, ele tem nos separado para fazer essa obra, para que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Amém? Vamos fazer uma oração, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, pedindo que Deus esteja à frente aqui desse bate-papo de hoje. E que você que está nos assistindo aí através do Instagram, você possa ser ricamente abençoado. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor é um único Deus. Não existe outro Deus maior, outro Deus melhor. Só o Senhor é Deus sobre toda a terra. Pai, que no nome de Jesus, essa noite, através dessa live, juntamente com o apóstolo Jorge Nascimento, que nós dois possamos aqui, Senhor, levar essa mensagem de boas novas, essa mensagem de unidade, de comunhão, que possamos demonstrar, meu Deus, não só com palavras, mas com atitudes, que a unidade ela é real aqui em Sergipe, e em especial aqui em São Cristóvão, a sede do avivamento. Pai, que no nome de Jesus, que haja graça, paz, unidade, amor entre os pastores aqui de São Cristóvão a cada dia mais. E que possamos ser instrumentos do Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, tem um botãozinho aí que é um aviãozinho. Eu gostaria que você apertasse nele e convidasse o máximo possível de amigos daí do seu Instagram. Chama eles para cá, para a live, para que eles possam ouvir a palavra que vai ser ministrada, para que eles possam
assistir, participar dessa live e serem edificados pelo poder da palavra de Deus. Eu vou convidar o apóstolo Jorge Nascimento agora. Ele já está aqui entre nós. Deixa eu só fazer o convite aqui. Entrar aqui na nossa live. Graça e paz. Aleluia. Pastor Tiago. Como é que está, homem de Deus? Graças Tudo bem? Pai, apóstolo do avivamento. Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte. E o senhor, como é que está? Na paz, com as turbinas ligadas aqui, que esse tema é maravilhoso, não é isso? Esse Amém. tema, ele borbulha, né? Ele é contagiante. Verdade. É um tema Jorge, que ele... Estou lhe ouvindo, pode falar. Pode terminar aí sua frase. É um tema que ele vem diretamente do coração de Deus, né? Amém. Deus, ele busca ele traz como exemplo essa unidade, né, com o Filho e com o Espírito Santo, né, e ele vem trazendo para que nós reconduz aqui na Terra. Então, esse assunto ele é maravilhoso, né, para se falar. Amém. Mas eu quero lhe ouvir. Pastor Jorge, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você falasse um pouco, nesses primeiros minutos, sobre o trabalho que Deus ele colocou aí em suas mãos, aí em São Cristóvão, na sede. Você falasse um pouco aí do ministério aí da comunidade batista. Fala um pouco aí da igreja aí, para quem está nos assistindo aí, conhecer um pouco mais desse ministério aí abençoado. Amém. Glória a Deus. Falar da comunidade é interessante. Eu acho que é falar totalmente de mim, do que Deus fez na minha vida. Nós iniciamos esse ministério em 2010. Iniciamos esse ministério em 2010. Até então, eu e minha esposa missionários. E de lá para cá, o Senhor vem nos nutrindo, nos desafiamos, né, porque, como o Senhor conhece a minha história um pouco, né, eu sou nato de São Cristóvão, então eu não fui cristão a minha vida toda. Eu passei uma boa parte da minha vida secularmente e não tão agradável. E ao me converter ao Senhor, né, e na minha caminhada, o Senhor me chama, né, para o ministério, né, para cuidar de ovelhas. E o primeiro ministério meu foi a missão, foi sair em missão. E ao retornar aqui para a cidade, né, ele me deu assim um intimato, começar a edificar uma igreja aqui na sede da cidade, com uma visão diferenciada, uma visão de resgate. Né? E nós começamos ali na Praça da Bíblia, né, que o pessoal chama Praça dos Crentes, e sem teto, só o céu como nosso teto, Jesus como nossa bandeira e a fé como o nosso combustível. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aí com as tendas levantadas já há 7 anos. Né? Temos em torno de 120 membros, mais ou menos, da nossa congregação. Né? Apaixonados por Jesus, apaixonados pela obra. Né? Eu costumo dizer que, né, a igreja é a cara do pastor, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado por Jesus, e eu vejo isso dentro da comunidade, entre os membros. Né, eles buscam viver, né, aquilo que a palavra nos ensina. Né, nós somos inquietos em ver as pessoas fora do reino de Deus. E Deus, nessa caminhada, me levou a conhecer, né, um pastor, um amigo, e unimos, né, os propósitos, e estamos aqui, eu estou falando agora com você, que é o pastor Tiago, né, que é mais ou menos 3 anos, tomando café, não tem coisa melhor do que mesa, né, na mesa nós nos conhecemos, né, na mesa nós abrimos o coração, né, enquanto preenchemos a boca, e aí, por incrível que pareça, né, dessa união, dessa unidade, vou usar esse termo para estar dentro do contexto, né, se nasce o Congresso Resgate de Sergipe, que era um sonho que estava no seu coração e no meu coração, e juntou o propósito. E através dessa unidade, nós estamos chegando no 2º ano para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi.
nos 3 primeiros anos aí, você disse que foi em 2010, está em 2020. Isso. Nos 3 primeiros anos, a igreja se reunia na praça, não é isso? Na praça, o início na praça. Eu fiz missão, né, fui para um povoado chamado Povoado Coqueiro, aqui, e quando viemos para o centro da cidade, para a sede, né, começamos na praça, no ano de 2013. Aí começamos na praça. Passamos 1 ano e meio, mais ou menos, na praça, até o Senhor nos levar ao primeiro templo, né, que nós chamamos carinhosamente a igrejinha. Né? A igrejinha. Legal. E hoje vocês estão lá já, né, Ali do Largo da Ponte. Isso. Há 3 anos, mais ou menos, estamos aqui. Deus tem abençoado poderosamente. É isso, apóstolo? Tem sim, tem sim. Nós estamos nesse processo também de unidade dos pastores e tanto o senhor como sua igreja têm abraçado esse projeto. Sabemos que não é fácil, há muitas pedras no caminho, mas a gente tem desbravado esse tempo. Sim. Nós temos caminhado nessa direção, mesmo com todos os empecilhos, as dificuldades. E assim, Verdade. eu sou muito grato a Deus pela vida do senhor, da sua igreja, que tem entendido também essa visão de unidade, de comunhão das igrejas. Você citou aí o 2º congresso, né? O congresso, Sim. a gente vai para o 2º agora. E assim, existe uma gratidão muito grande no meu coração, porque como o senhor falou, juntou os nossos sonhos, né? E não é fácil pastores terem o mesmo sonho. A maioria das vezes difícil. Os pastores eles são muito assim solitários nos seus sonhos, são individualistas. Porém, Deus tem nos dado uma graça aqui em São Cristóvão, não é, apóstolo? E a gente poder juntar os nossos sonhos em prol do reino. Eu vejo isso como um novo começo no Evangelho aqui no nosso estado e, consequentemente, creio que chegará a todo o Brasil. Amém. Porque o coração de Deus, ele badala por unidade. A todo tempo, ele expressa, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Filipenses, capítulo 2, 1 e o 2, ele fala isso muito forte. Quando ele diz assim: portanto, se há alguma exaltação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se algum estranháveis afetos e compaixão, completai com o meu gozo, para que tenhamos o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, o que eu vejo quando Paulo ele expressa isso a Filipenses, é que o que diferencia em nós pode ser até a visão de se andar, mas o propósito ele tem que ser o mesmo, e por isso nós temos que abraçar um ao outro. E Deus colocou essa semente no seu coração, e ela tem germinado e tem dado fruto. E tem dado fruto. Porque eu gosto muito de olhar para os 12, quando Cristo os 12. Eram homens de diferentes culturas, eram homens que tinham um tipo cada um tinha um grau de conhecimento, mas eles tinham o mesmo propósito, e o propósito era disseminar na terra a palavra de Deus. E isso eu tenho encontrado andando em unidade, com o pastor Tiago junto com os outros pastores que compõem o Café da Unidade. Apesar de nós termos visões diferenciadas, nós temos o mesmo propósito. E eu acho que o propósito ele é bem maior do que a visão. Porque o propósito é resgatar as vidas para o reino de Deus. E isso tem nos dado um diferencial em todo o nosso estado. Exemplo, nós tivemos agora, no dia 6 de setembro, ali na praça, isso, Fausto Cardoso ali, aquela maravilhosa reunião de pastores. Maravilhoso. E ali a gente vê a unidade ela aparecendo, a gente vê a unidade ela contagiando as pessoas. Que eu não preciso mudar a forma de pensar, entendeu? O que Deus tem falado comigo e levar para a minha igreja, e mostrando a minha igreja que eu preciso andar com o meu irmão que está do lado, que ele tem o mesmo propósito. O propósito dele é resgatar vidas dentro do que o Senhor tem mostrado a ele. Para cada povo há um pastor. Isso aí, mas cada pastor, todos os pastores têm o mesmo propósito, é céu. E isso se torna unidade.
essa é a visão que o Senhor tem me dado, né, e que Paulo ele expressa aqui muito forte nessa carta aos Filipenses. Nessa carta aos Filipenses. É muito forte, isso toca no meu coração com muita força, né, acerca do que nós estamos vivendo, né, e que Paulo levou à igreja de Filipe. Verdade. E assim, é um desafio. Eu sempre venho falando isso, que é um desafio. Porque cabeça de pastor é diferente de cabeça de ovelha. É verdade, verdade. Mas, assim, Deus ele tem nos dado essa graça e, assim, não tem mérito algum aqui humano. Eu vejo que é Deus que está dirigindo. O Senhor usou a Sim. expressão que é um tempo novo que Deus está derramando sobre a igreja. E, É verdade. graças a Deus, nós aqui de São Cristóvão estamos sendo assim agraciados com esse tempo, com essa unção, com essa unidade. E o interessante é que a gente vê outros pastores procurando, outros pastores chegando próximo, porque querem isso também para as cidades deles. E assim, é motivo de alegria. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo e vejo que é a mão de Deus. Nós tivemos o ano passado o congresso e Sim. eu fiquei assim extasiado de ver a quantidade de pastores de municípios ali sendo representados. Foram 15, né? Tinha mais 2 cidades ali, mas estavam sem as bandeiras, acabaram não entrando. Mas para o primeiro congresso, a gente ter 15 municípios sendo representados foi assim uma dádiva, um presente de Deus. E nós estamos nesse processo aí para trazer mais cidades. Pode falar. E o interessante é que nós falamos as cidades, né, e quando olhamos, damos conta que não só foram as cidades, são os pastores que entenderam isso. De denominações diferentes, né, liturgias diferenciadas, mas que entenderam o propósito. Né? O interessante da unidade, pastor Tiago, é que ela nos mostra o propósito verdadeiro de que nós estamos na terra e a missão do pastoreio. E a missão do pastoreio. E só a unidade, ela consegue abrir a nossa visão. A minha visão, ela abriu de uma forma imensa quando eu comecei a sentar com pastores e ouvir pastores. Porque muitas vezes nós nos isolamos, essa é a gravidade, nos tornamos uma ilha. Né? Nos tornamos uma ilha. Mas quando nós sentamos, conversamos, ouvimos ideias, compartilhamos, abre a nossa visão e o que é que acontece? Né? Nós crescemos. E quando nós crescemos, o reino também cresce. Né? E essa é a grande visão, é que o reino cresça. Né? O reino cresça. Né? Eu louvo a Deus todo dia, né, por esse encontro maravilhoso que Deus me deu, né, com o Café da Unidade. Né? Não esqueço de forma alguma, nem o local, né, porque ali, né, foi um divisor de água, né, para a minha caminhada de pastoreio, a minha caminhada como pastor. Mudou, né, a minha visão. Mudou a minha visão. Né? E nós vamos ter agora, esse sábado agora, o Café da Unidade. Vai ser na Igreja Batista Betel do Tijuquinha. Né? E nós vamos ter como pregadora a pastora Maria, que é a esposa do pastor Wellington. Ela é que vai estar ministrando ali para os pastores. Então, assim, nós temos visto uma comunhão não só dos pastores, mas nós temos visto também a comunhão das pastoras. Das pastoras. Dos pastores estão, assim, se envolvendo mais, participando mais dos eventos. E o nosso desejo é esse, é que haja essa comunhão. Porque, como eu coloquei no tema da live, que é o que a gente está trabalhando, pastores unidos, igrejas fortalecidas. Quando os pastores entendem isso, as igrejas elas se fortalecem, porque é o reino de Deus. Tudo, apóstolo Jorge, sai do altar. Sim. Então, do altar tem que sair a unidade. E por que do altar? Porque somos nós, pastores, que estamos no altar. Então, se lá na igreja eu começo a falar bem do ministério, eu começo a falar bem dos pastores, eu começo a mostrar para as ovelhas que a igreja que está na outra rua,
ela não compete, a gente não está aqui para disputar por ovelhas. Então a gente começa a ensinar as ovelhas do nosso pastoreio que nós somos um reino só, independente da placa. Então, eu acredito que o senhor vai lembrar desse tempo, mas existia uma época, uma certa denominação, que eu não vou falar o nome aqui por uma questão de ética, que Sim. eles encontravam com os irmãos na rua e eles não davam a paz do Senhor. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Por algumas vezes me perguntei a mim mesmo se eu era cristão. Né? O termo, né, grotesco, nós chamamos de se eu era crente. Né? Porque muitas eu estava na mercearia e eu moro aqui num bairro pequeno e as pessoas chegavam e não saudavam com a paz. Até eu descobri que só tá paz quem tem paz. Então eu comecei a saudar eles que não me saudavam. Se ele respondesse ou não, ela voltava para mim e alegre eu ficava. E comecei a quebrar alguns paradigmas também. Né? Porque por muitas vezes eu ficava me perguntando, mas não tinha ação de saudar. E aí eu parei de me perguntar e comecei a saudar as pessoas. Alguns começaram a responder. E hoje, para a glória de Deus, aqui onde eu moro, eu sou crente. Porque todos me saudam agora, independente da congregação em que eles estejam. Entendeu? Todos me saudam. Então, é uma ação que tem que ser feita, né, por visão. Então, por maturidade, vou usar esse termo. Então, até o tempo em que eu entendi que precisava também saudar, eu só estava aguardando que as pessoas me saudassem. Né, me saudassem. E por muitas vezes eles não faziam isso porque o líder não entendia como. Mas eu fui quebrando isso. E fui quebrando isso. E hoje, até com o líder, sou amigo também. Consegui chegar. E foi porque eu fui quebrando com as ovelhas. É justamente isso onde eu quero chegar. Que isso parte de quem? Do líder. Do líder. O líder que faz tudo isso. Então, se os pastores em São Cristóvão são unidos, as igrejas elas vão estar fortalecidas através das ovelhas. Mas isso tem que partir do altar dos pastores. Porque se os pastores eles começam a ensinar, eles começam a falar, isso aí vai mudando. E isso abrange até outras religiões. Então, Sim. Nós chegamos hoje num nível de maturidade que a gente não pode estar falando mal da religião alheia. Deus ele não nos colocou como juízes. Então, assim, por exemplo, agora mesmo vai vir uma festa aí de uma outra religião. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar com os nossos filhos, com os discípulos. Por quê? Porque existe muito preconceito, muita intolerância. E Deus ele nos chamou para quê? Para pregar a paz, pregar o amor. Não ficar acusando, colocando o dedo na frente de ninguém. Então, nós pastores temos que ter assim, muita sabedoria de como a gente vai ensinar as ovelhas. Muita sensibilidade na hora de falar, ensinar, né, e de entender. Eu tenho falado isso muito. As pessoas que não conhecem a Jesus como nós conhecemos, eles são cegos. Então nós precisamos entender uma coisa, levar eles a enxergar, né? E enxergar de uma forma que não seja grotesca, né? Com amor, direcionando como também nós somos. De juntar, acabar espalhando. Espalhando. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado. Independente das religiões, não concordo, entendeu? Mas também eu não posso discordar deles porque eles não entendem o que eu tenho. Mas apesar de eu não concordar, mas não criticar, entendeu? Mas sim me aproximar e mostrar o que eu sou, as pessoas elas vão começar a entender o verdadeiro evangelho. Porque quando nós olhamos para Cristo, né, e o maior exemplo de unidade é Cristo, né, ele foi criticado muitas vezes porque quando ele sentou com prostituta, quando ele vai e senta com os coletores de impostos, eram pessoas que eram discriminadas e que não enxergavam a verdade, né? Inclusive nós temos um apóstolo, né, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, vamos assim dizer, que é escrito por um coletor de impostos, que teve a graça, né, de ser convidado por Jesus de uma forma amorosa, entendeu? Amorosa,
e seguiu o mestre e mudou a vida dele. E por muitas pessoas, a religiosidade ela tem que ser quebrada. A gente acha que está sendo um pouco, né, da linha, mas e ao mesmo tempo está dentro disso aí, porque quando quebra a religiosidade, entra a unidade. Entra a unidade. Isso. Né? Quebra, por quê? Porque eu sei que as placas que nós temos, se eu defendo uma placa, eu defendo uma placa, mas nós defendemos junto uma coisa: reino de Deus. A placa só vem para a organização. Só vem para a organização. Ela não é ela que leva ninguém para o céu. Dizendo assim, que se a placa fosse uma coisa importante, ela não estava do lado de fora da igreja. E isso é a grande verdade. E ela fica o lá Salvador, fora, pegando sol, pegando chuva. Chuva, e fica até desbotada. De organização. Mas porque o mais importante é o reino. Que é o grande Salvador Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é a comunidade batista de forma alguma, nem outra denominação que vai levar, respeitando todas as denominações, mas sabendo que só há um caminho, que é Jesus Cristo. Isso tem que estar muito forte em nós, líderes, para que as ovelhas entendam isso e o reino cresça. E o reino cresça. Eu me alegro muito, né, quando eu vejo esse nível de entendimento em nós, líderes, e conseguir levar para as pessoas. Né, e conseguir levar para as pessoas. Eu acho que nós batemos, acho que o recorde, né, o ano passado no Congresso. Por quê? Porque tinha igrejas ali juntas, que é muito difícil, de denominação diferente, e um evento é muito difícil. Eu acho que o reino ele se abriu de uma forma sobrenatural e nós vamos ter uma resposta diferenciada para esses dias. Por quê? Porque independente de ser a comunidade que o Senhor deu ao pastor Tiago para dirigir, ou a comunidade que o Senhor deu ao apóstolo Jorge para dirigir, ou outros irmãos, né, como o pastor Jailson, que esteve conosco aqui também de São Cristóvão, e outros irmãos que eu não recordo agora o nome, mas nós tínhamos ali um só foco: resgatar o nosso estado, orar pelo nosso estado, profetizar, liberar uma palavra profética, palavra de cura, uma palavra de prosperidade, e nós estamos vivendo isso. Porque a palavra foi lançada no ano passado, e toda a palavra lançada, há uma semente a ser colhida e nós estamos colhendo. Nós tivemos um estado que passou agora por um momento de pandemia e ainda estamos, mas que tivemos um baixo nível de pessoas que morreram, mas foi muito baixo. Por quê? Porque se levantou a igreja de Cristo na terra para liberar uma palavra, orando por isso, independente de saber se vai para a igreja A ou vai para a igreja B, que vá para o reino. E isso é unidade. Eu me alegro quando uma pessoa vai para a igreja do pastor Tiago, como eu sei que também vem, e vice-versa. Você está entendendo? E vice-versa. Essa alegria, ela tem que estar dentro de nós. Que Cristo tentou implantar em nós, ele vem tentando com o Espírito Santo todo o tempo. Mas nós sabemos que a religiosidade que foi disseminada na terra, entendeu? Ela tem causado alguns bloqueios. Mas essa semente está sendo plantada agora, aqui em Sergipe, melhor dizendo, aqui em São Cristóvão. Né? Começou aí no Eduardo, com o Café da Unidade, né? com a semente plantada em um coração. Um homem que colocou a cara dele na frente, porque o Senhor colocou sua cara na frente. Entendeu? Vamos chamar, ligar para pastores. E hoje nós temos aí uma leva maravilhosa de pastores entendendo isso. Né? Entendendo isso. Pastores que são amigos de pastores. E assim, o negócio está se estendendo hoje, até em Aracaju, nós já temos o Café da Unidade em Aracaju. Assim, fiquei muito feliz com a decisão lá dos pastores. Eles estavam vindo para cá, mas disseram assim, olha, a gente quer fazer lá também. A gente quer levar essa visão de unidade para lá também. Então, isso é um trabalho assim que está florescendo, né? Tá lindo. Acho que já deu fruto. Já deu fruto. O senhor estava lá no Café da Unidade, ali no sítio ali do apóstolo Rosendo. Sim. Você lembra do nosso ato profético lá que a gente fez. Lavamos a bandeira de Sergipe. Lavamos a bandeira, né? Profeticamente declarando ali que toda sujeira, toda impureza vai cair por terra. E nós vamos ter resultado por esses dias. Vai vir muitos resultados positivos aí. Porque nós nos movemos profeticamente. Quer dizer, tudo isso veio de quê? Pastores unidos ao mesmo propósito. Isso. Tiago, eu tenho esperado de Deus
de algo sobrenatural que vai acontecer por esses dias. Entendeu? Nessas duas pontas, nessas duas vertentes. Do ato profético, de lavar a bandeira, mas eu acho que o ato profético maior que nós estamos fazendo diuturnamente é essa unidade de pastores. Né? Isso mesmo. Eu somos para-raios, uso essa analogia, né, do céu, nós somos para-raios, nós somos referência para vir a glória de Deus para a terra, através da palavra, e quando nós nos unimos, vem muito mais em uma só direção. Vem muito mais em uma só direção. Não é apenas um raio, são vários que vão estar ali liberando. E isso, esse poder, ele vai descer com muita força. Vai descer com muita força aqui. Há uma avalanche botando muita coisa no lugar. Botando muita coisa no lugar. E eu costumo dizer que começa pelos sacerdotes. Então, se o sacerdócio, né, quando Deus começa a fazer uma obra de organização, ou qualquer tipo de obra, ele sempre vai começar pela igreja dele, sempre vai começar pelos sacerdotes. Se os sacerdotes estão entendendo isso, né, isso vai chegar em outros campos, a unidade ela vai chegar, né, e vai equalizar as coisas, né, porque isso é forte demais. Isso é forte demais. Então, eu tenho crido nisso, no que vai acontecer no nosso estado, tenho crido no que vai acontecer na nossa cidade, e tenho crido no que vai acontecer no nosso país. Né, porque eu acredito que em outros lugares Deus tem levantado também, né, nesse tempo, pessoas que têm conhecido meu coração, com essa minha pegada. Amém. E nós estamos aí nesse processo, nessa grande expectativa agora do segundo Congresso Resgate Sergipe. Sim, que fala aí sobre ele aí. Um resultado, né, do ano todo a gente trabalhando essa unidade dos pastores, para que agora, no segundo congresso, estejamos ali todos juntos, profetizando. Todos juntos. E esse ano o tema é Sergipe, terra de profetas. Nós vamos declarar ali em alto e bom som que Sergipe não mata profeta, Sergipe levanta profetas. Profeta. E vai ser poderoso em nome de Jesus. Esse tema é poderoso. Esse tema é poderoso. Eu estou ansioso pelo congresso. Né? Confesso que por alguns momentos, né, eu pensei que esse ano a gente não conseguiria realizar por conta da pandemia. Né? Mas eu nunca perdi a esperança de acontecer. Né? E agora eu já consigo, né, enxergar ele em termos de data. É isso? 11 e 12 de dezembro. Então ele está vindo aí com toda a força. E agora, eu acho que a semente foi plantada, agora nós vamos começar a ver essa árvore crescer. Né? Essa árvore crescer. Outros pastores estão somando aqui na cidade, os pastores, eu tenho conversado com alguns pastores, né, que já tinham feito o convite o ano passado e não puderam estar, mas vão fazer de tudo para estar, para quê? Para que a nossa cidade ela venha ser tocada por esse Espírito maravilhoso, né, que desceu naquele lugar. E tá doido, o Espírito Santo ele fez algo sobrenatural. Eu mudei, desculpa, pastor, eu saí dali com uma nova visão daquele congresso. Ele mudou. E eu senti os líderes da nossa igreja também, que participaram de todas as ministrações, eles mudaram muito, eles receberam muito de Deus. E espero que tenham pastores agora nesse momento nos ouvindo, né, que não, se não tiveram, que venha estar junto conosco, né, busque, porque, queridos, eu vou dizer, sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. Foi tremendo, né? Eu acho que não tem palavras para dizer o que Deus fez naquele lugar, né? E interessante em tudo isso, só com o poder de Deus. Tudo foi feito através dele, porque todo o recurso foi gerido por ele. Né? O Senhor sabe muito mais que eu sobre isso, né? Porque Deus lhe deu a organização, entendeu? Mas eu vi algo sobrenatural ali naquele lugar. E tenho colhido até hoje. Né? E é claro que, né, as sementes que eu tenho agora, é claro que eu vou depositar lá de novo, porque eu quero continuar colhendo. Né? Quero continuar colhendo essas sementes. E eu tenho certeza absoluta do que sobrenatural mesmo. Eu vi a mão de Deus ali em tudo. Tudo como foi planejado, do que aconteceu no meio do caminho. Sim. Nós estávamos na reunião lá na igreja do pastor Jailson, e eu compartilhei lá com vocês, vocês viram como
como foi uma mudança assim rápida de toda a situação do Congresso. E mesmo com toda a mudança, Deus ele estava ali na frente, Deus estava tendo controle de tudo. E o senhor até lembrou, né, que eu liguei, apóstolo Jorge, está acontecendo isso. Não, mas vai acontecer. Vai acontecer, sim. Então, e aconteceu. Né? A gente vê a mão de Deus nisso tudo aí. Por quê? Porque no final tinha vidas ali que foram tremendamente edificadas. Né? Pastores que saíram dali, como eu testemunhei, pastores que chegaram para mim e disseram, rapaz, por que isso aqui não está sendo gravado? Isso aqui tem que ser gravado. Então, foram assim, muito impactados pelo Congresso. Vários testemunhos, pastores, agradecendo a Deus pelo Congresso, louvando ao Senhor, compartilhando o quanto eles foram edificados. Nós tivemos ali a abertura na sexta-feira, sábado de manhã, a reunião com os pastores, as 2 ministrações à noite, o encerramento. Algo assim que foi muito forte, foi aquela peça que a Bispa Cássia, juntamente com a sua equipe ali da Família Restaurada, fizeram. Aquela peça foi linda demais. Eles ensinaram ali uma mulher grávida, dando à luz a um novo tempo. Foi algo assim tremendo. Foi profético. Foi profético. Tudo isso é resultado de quê? Unidade. Tudo é resultado de unidade. Porque se a gente for observar, ficar igrejas, né, separadas, cada um dentro de um tema, e o seu propósito. E Deus fez algo sobrenatural. Né? Enquanto o senhor falava aqui, eu lembrar que tudo começou, né, em um café da unidade, depois de um telefonema nosso, o senhor ligou para mim, e começamos, o propósito era outro, e nós começamos a conversar, e expomos o nosso coração, abrimos um coração um para o outro, e entendemos o desejo que nós temos de fazer, né, o congresso, e já tinha semente plantado nos 2 corações, mas se nós não conversássemos, não tivéssemos nos aproximado, jamais teríamos descoberto um do outro. E a unidade dele leva a isso. E algumas coisas aconteceram através disso. Nós fizemos a inauguração de Sergipe, naquele ato profético, né, no Marco Zero daqui da cidade de São Cristóvão. Foi a reinauguração. Reinauguramos Sergipe, né, né, restauramos o altar de adoração, né, porque foi algo sobre além da inauguração. Diga a verdade. Sim. Foi uma doideira santa ali, não foi não? Foi uma doideira santa ali, não foi não? Viu a altura do mato que nós entramos para chegar lá? E aquilo ali deu um pontapé para tudo que aconteceu. Né? São Cristóvão, dentro de um alinhamento Brasil, né? E o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de missionários para o mundo, para evangelizar. Né? Ele é a 4ª coluna. Né? Nós sabemos que ele é a 4ª cidade, é a 4ª coluna. Né? Esse mês passado eu estava dando uma lida sobre isso, e descobri que ele foi a 4ª cidade a ser feito era um forte, né, para segurança, né, da época o Brasil colônia, ainda que Portugal levantou. Aí vamos ao mundo espiritual. No mundo espiritual, creio eu, entendeu? E eu gosto muito de trabalhar isso, que o Brasil, que São Cristóvão, ele está dentro dessa mesma base. Né, porque o que se materializa na Terra primeiro acontece no mundo espiritual. Então, dentro do Brasil, é a 4ª coluna. É a 4ª coluna espiritual. E todo esse mover que está acontecendo no nosso país, né, esse mover, porque o nosso evangelho, ele tem se fortalecido, ele tem crescido, e creio que Deus, nesse tempo, ele está levantando essas contas. E está fortalecendo essas contas. O interessante é que ele tem buscado os pequenos. Pequenos. E que ele cresça, e que eu diminua, né, e que ele apareça, né, e que ele apareça sempre. Mas eu me alegro, né, com o cuidado dele conosco, com amor e com carinho, né, dele, porque eu confesso de mim, né, jamais esperei de participar de algo tão forte como o Congresso, né, apesar de sonhar com aquilo ali,
né, mas eu não via, né, que eu poderia alcançar, galgar aquilo, e toquei, né, e jamais sonhei de a gente fazer a reinauguração do nosso Estado, né, que responsabilidade o Senhor nos deu, né, e com a quantidade de homens de Deus que tínhamos naquele lugar, né, a unidade, ele nos leva a viver, né, loucuras santas. É por isso que Paulo disse, né, que é loucura para o mundo o evangelho. Nós vivemos essa loucura maravilhosa. Entendeu? E tudo isso, pastor Tiago, eu só encontro uma coisa a dizer. Tudo isso aconteceu porque nós decidimos, e é uma decisão, andar juntos. Verdade. Decidimos andar juntos, com as nossas diferenças, com a visão que Deus nos deu, respeitando as nossas diferenças, respeitando a nossa visão, mas entendendo que o reino é prioridade. E isso, né, que é graça em nossas vidas. Eu preciso entender que o reino é prioridade. O reino é prioridade. E quando nós colocamos ele em prioridade, querido, vem chuva sobre nossas vidas. Vem chuva sobre nossas vidas. E eu tenho vivido isso. Creio que o Senhor e os irmãos, né, os pastores que também fazem parte da unidade, eles têm vivido isso. Têm vivido essa alegria, né, plena de dizer assim, Deus está nos usando para algo novo. Eu tenho visto isso. Amém. Eu também tenho vivido também essa unidade, tenho vivido e recebido essa colheita, e é como o senhor falou, é fruto de uma decisão. Quando nós decidimos, as coisas elas mudam. Enquanto a gente fica omisso, enquanto a gente fica de braço cruzado, enquanto a gente fica só falando, reclamando, colocando os empecilhos, nada acontece. Mas quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente decide, Deus ele começa a abrir as portas, os caminhos são aplanados e tudo vai acontecendo conforme a vontade dele. Porque o sonho do coração, o desejo do coração de Deus é a unidade. Deus ele deseja isso. Eu comecei lendo aqui o Salmo 133, que fala muito sobre isso. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então é agradável para Deus. Maravilhoso isso. E o texto do Salmo 133 diz que quando há essa unidade, Deus ele libera a bênção. É verdade. A bênção só vem através da unidade. Eu sempre digo no Café da Unidade que lá na igreja, na comunidade Cristo para as Nações, lá eu não tenho espaço para receber todo mundo daqui de São Cristóvão. Mas se todos nós pastores estivermos em unidade, todo mundo de São Cristóvão tem espaço em cada igreja que vive a unidade. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque o reino é grande. Tem espaço para todo mundo. A gente tem que tirar da mente, tirar do coração essa ideia de que os pastores eles competem entre si. Não pode haver isso. Entender que ainda que o pastor ele não esteja caminhando conosco na unidade, ainda que ele não esteja fazendo parte do café, ainda que ele não esteja se envolvendo com os grupos, né, de pastores que tem em São Cristóvão, ele necessita e ele é um irmão nosso em Cristo Jesus. Independente e essa é a grande visão. De estar aqui ou não. Por quê? Porque o nosso papel é orar. Tanto eu como o senhor apóstolo Jorge já viveu uma época que estávamos à parte das reuniões dos pastores. Teve uma época que eu achava que eu estava certo em caminhar sozinho na igreja. Então, todos nós já passamos e sabemos como é isso. Então, não cabe a nós criticarmos, condenarmos, não. Cabe a nós orar e sempre estar plantando lá a sementinha da unidade, convidando. Sempre indo lá, faz um café, vai ter uma reunião. E uma hora, essa sementinha, o que vai acontecer? Ela vai brotar, ela vai florescer. Uma hora, ele vai acabar indo lá no café e conhecendo os pastores, conhecendo a unidade. Não é verdade? É verdade. Eu tenho uma palavra que mexe comigo. Lá no livro de João, quando Jesus ele faz ele diz assim, né?
eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda o teu nome, o qual me deste, para que eles sejam assim como nós. Foi um pedido de Jesus a Deus. Verdade. E o Espírito Santo tem essa missão, Deus unidos. É lindo, porque o que está em mim, está em você. É a mesma evidência. Eu sempre digo que o Espírito Santo ele tem cheiro. Ele tem cheiro. Então, é um perfume só, né? E o inimigo, ele conseguiu trazer. E nós estamos rompendo essa casca. Porque, independente de estar ou não, a minha função é orar. Verdade. Minha função é cobrir eles em oração. Entendeu? E que eles estejam aqui com a semente plantada para um dia também poder gostar disso. Amém? Amém, apóstolo. A ideia é justamente essa. Nós servimos como um modelo, como um exemplo, porque cada pastor ele tem a sua realidade, cada pastor ele tem todo o seu arcabouço de conhecimento, tem toda a sua história, e a gente tem que respeitar isso. Muitos pastores eles passaram por lutas terríveis, né? Muitas traições no ministério, muitos desânimos devido aos problemas. Muitos pastores passaram e ainda hoje passam muitas dificuldades financeiras. Então, às vezes, quando ele vê algo novo assim, ele está tão assim, baqueado, ele já levou tanta porrada, que ele vê assim esse negócio e diz, não, eu não quero me envolver com isso. Eu já apanhei tanto, eu já sofri tanto, então eu não quero me envolver, que eu não quero sofrer de novo. Então, a gente tem que respeitar essa história aí dos pastores. E, como eu disse, servir de exemplo, de modelo. Eles têm que ver em nós a diferença. Porque esse é o caminho. Vamos falar a verdade aqui, a gente não pode mentir. Quantos e quantos e quantos usaram e usam esses agrupamentos de pastores, essas reuniões de pastores, para outros fins? O senhor sabe disso, que isso acontece. Muitos. Tem pastores que olham hoje para o Café da Unidade, olha para essa unidade, essa reunião nossa, e fica dizendo, aí é mais um que vai fazer o que fulano e ciclano fez. Mas não é o lindo é que, é verdade. Nós não temos presidente. Justamente. O presidente, o Espírito Santo. Nós temos organização. Eu faço questão de dizer isso, que todos são líderes ali, que todos ali são presidentes dos ministérios, cada um tem o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. E assim, apóstolo, eu tenho visto que os pastores, que eles tinham assim uma visão diferente do Café da Unidade. Quando eles conhecem o Café da Unidade, eles são assim surpreendidos. Por quê? Porque a maioria deles tem essa visão de que o Café da Unidade é um projeto pessoal, é um projeto de querer usar os pastores como degraus, com outros fins. Só que quando eles chegam, até os que chegam com outras intenções, eles são lá desarmados. Já presenciei isso. Já presenciou, não foi? Porque não tem como permanecer ali naquele local onde nós estamos clamando pela glória de Deus, o foco ali é a unidade, a comunhão através do Espírito Santo. Não tem como você chegar ali e querer impor alguma coisa. Não, o foco ali é o reino de Deus, é o crescimento pastoral, o crescimento das igrejas, a melhoria para cada um pastor. O foco é uma paixão que nós temos que queima em nosso peito. Né? Jesus.
E essa paixão nos levou a nos unir. Por já termos decepcionado, encontramos o mesmo propósito, a unidade, independente da sua placa, da sua posição, mas que nós estamos ali como irmãos, ombro a ombro, né, ombro a ombro, para juntos ganharmos mais vidas para o reino. Isso tem nos dado muita alegria. Eu tenho vivido momentos maravilhosos. Foi a segunda reunião que minha esposa foi. Foi essa aqui que nós não foi uma reunião do Café da Unidade. Na semana passada com o pastor Jair, o tempo em que elas ficaram, mulheres ali conversando, eles trocaram entre elas ali, trocaram experiências, e isso é novo. Uma hora de creio eu, que a gente ficou ali. Eu cheguei em casa e fiquei olhando pessoas assim, como é sentar com amigos, com pastores. Verdade. E eu tenho passado isso para os nossos irmãos, para que eles entendam isso. A unidade é a unidade da alegria. Verdade, apóstolo. Eu também, assim, saí daquela reunião, assim, muito feliz, um coração, assim, muito agradecido. Porque é a palavra de Deus. A Bíblia diz que onde há unidade, onde há comunhão, tem a bênção do Senhor. Ele declara a bênção. E, assim, para mim, tem sido uma alegria, mesmo com todas as lutas, porque, além de você ter que pelejar com ovelhas, você pelejar também com pastores. E eu sei também, eu também sou uma peleja para outros pastores. Então, a gente está assim, crescendo e aprendendo um com o outro nessa caminhada. E vivendo melhor. O importante é que Cristo ele seja glorificado. Que o Pai seja glorificado em Cristo, que Cristo seja apresentado e que a gente possa, aqui em São Cristóvão, continuar com essa tocha acesa da unidade, continuar nessa caminhada, entendendo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então nós Glória a Deus. somos pregadores, nós somos homens e temos mulheres também de Deus que levantam essa bandeira da proclamação do Evangelho das Boas Novas. E que somos amigos, somos unidos. Independente da placa, independente da denominação, o que nós queremos ver é o reino de Deus, ele sendo ampliado aqui em São Cristóvão. Eu acredito, apóstolo, que chegou um tempo, e o tempo é hoje, é agora, de uma nova nuvem, um novo ambiente de glória sobre São Cristóvão. Glória a Deus. E nós, pastores, somos responsáveis por isso. Nós é que carregamos a arca. Nós é que pagamos o preço. Então, nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar nessa unidade, mesmo diante dos empecilhos, mesmo diante das muralhas, das montanhas que aparecem, mas nós vamos continuar proclamando que Jesus é o Senhor dessa cidade. E vamos ver, assim, uma colheita sobrenatural. Se prepare as igrejas aqui de São Cristóvão, porque vem muita coisa boa aí pela frente, no nome de Jesus. Eu costumo falar aqui que para se vencer, tem que ter luta, tem que ter obstáculo. Né? Deus tem nos treinado esse tempo todo para vitória. E eu digo com toda a certeza, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter um ganho de vida sobrenatural nessa cidade. Amém. O império que tem tomado conta da nossa cidade, da idolatria, ele tem caído, ele tem ruído. E esse congresso, ele veio para mudar, porque nós entramos, né, para liberar uma palavra profética.
Eu costumo dizer que o Senhor, ele não acaba com a coisa, ele muda, né? Ele transforma. A romaria em que nos vem até esse ano, ainda creio que vai vir, a invasão no Congresso, ela vai começar as pessoas a migrar. Maria para vir para resgatando Sergipe. Então, Deus não vai Maria. Ele vai transformar o propósito dele. O propósito dele é aqui, ó, tá orando aí, o filho dele, buscando ele em espiritualidade. Sem idolatria. Né? Eu tenho certeza que a Romaria tem polido. E o Congresso está nascendo agora. A tendência dele crescer. A quantidade de cidade aqui, mês de fevereiro, nós vamos ver sempre entre o mês de outubro para novembro, topado, cidade próspera, com pousadas nascendo as pessoas. É isso. Deus traz. E tudo isso começa através da unidade. Quando nós unimos a nossa fé, unimos o nosso coração no propósito de Deus. E isso eu vejo força. Tá ligado, em nome de Jesus. Nesse congresso agora, nesse segundo congresso, nós vamos profetizar isso. Vamos profetizar um tempo de prosperidade sobre São Cristóvão. Deus, ele envia indústrias, comércios para cá. Deus, ele começa a derramar uma unção aí sobre os nossos irmãos em Cristo, para que eles tenham poder da administração, do empreendedorismo. A gente começa a ver algo acontecer diferente aqui em São Cristóvão através dos nossos irmãos em Cristo. Os discípulos das igrejas começaram a empreender aqui em São Cristóvão. E a gente vê aqui acontecer uma bomba atômica aqui, explodir aqui de poder, de unção, de glória, em todas as áreas, né? Espiritual, né? Que as igrejas sejam avivadas e que tenham também um crescimento de empreendimentos. Aqui em São Cristóvão, uma cidade que tem um potencial de turismo muito forte mesmo. E nós temos que aproveitar isso, entendeu? E os nossos irmãos, eles têm que estar na frente disso aí. Eles é que têm que estar lá. Porque Deus, ele deu autoridade, Deus, ele deu unção para os nossos irmãos para isso. Os nossos irmãos, eles precisam se posicionar nesse sentido. Eu sempre falo aqui na comunidade, que dentro das nossas igrejas tem grandes empresários, né? Nós temos grandes comerciantes. Eles só não se descobriram, basta eles buscarem em Deus, né? Buscar em Deus. Mas eu sei que tem. O sacerdote para orar e interceder. O papel do sacerdote é interceder por ele. O ano passado, apóstolo, o ano passado a gente profetizou que o menor virá a ser 1000. Então, nós estamos vivendo isso aí. São Cristóvão vai ser reconhecido no Brasil e fora do Brasil. E esse ano vai ativar o profético. Vai ser muito forte. Apóstolo Jorge, 58 minutos e meio. Dê suas considerações finais aí para a gente finalizar. Glória a Deus. O que eu quero hoje é agradecer a Deus por mais essa oportunidade que ele tem de poder expressar a alegria de estar no reino, expressar a alegria de estar com os meus, plantando a semente do Evangelho em São Cristóvão. Deles sobre nossas vidas. Ao Senhor Pastor Tiago, pelo que Deus tem colocado no seu coração, e o Senhor tem compartilhado com os irmãos. Compartilhado, e nós temos vivido isso, esse tempo. Levantou para essa transformação de nosso estado, da nossa cidade. Hoje eu sempre puxo tudo a estado, porque entendo que São Cristóvão é o útero que gera tudo, e ele vai levar para os municípios, ele vai levar para os municípios. Então tudo que está acontecendo aqui hoje
eu sei que vai acontecer em todos os municípios, e eles vão entender isso, né? E só isso eu quero dizer. Deus é a nossa bandeira. Amém. Amém. Beijo no coração, apóstolo. Um Amém. abraço para todos os pastores, todos os discípulos que passaram por aqui nessa noite. Deus abençoe.